Olá pessoal, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a segunda aula da unidade 20, na qual nós vamos aprender o vocabulário da unidade 20. A primeira palavra, uma palavra que nós já vimos algumas vezes nos exercícios escritos, é a palavra bamá. Bamá significa um alto, em termos culticos, religiosos, um alto ou uma colina, bamá. A próxima palavra é uma preposição, significa atrás, detrás ou através. A palavra ba'ad. Notem que essa é uma palavra segolada. Por que eu sei que ela é uma palavra segolada mesmo sem o segol aqui? Bom, porque ela tem um acento na primeira sílaba, tá bom? Então, ba'ad significa atrás, detrás ou através de, alguma coisa assim, tá bom? A próxima palavra é a palavra gur. Essa palavra significa ele reside temporariamente. Agora, fica meio estranho traduzir reside temporariamente por uma palavra tão pequena no hebraico, não é? Então, em vez de dizer ele reside temporariamente, você pode traduzir essa palavra também como ele peregrina, ou ele fica, ou até mesmo ele viaja, dependendo do contexto. Às vezes, a palavra gur estará falando de uma viagem, ele está peregrinando, ele está passando, residindo temporariamente em certos locais, ou ele está ficando em um lugar, ou ele está realmente peregrinando por um lugar. A próxima palavra é o substantivo gel, que também vem da mesma raiz gur, e gel significa estrangeiro ou peregrino. A próxima palavra é a palavra da'at. Da'at significa conhecimento ou habilidade. Mais uma vez, essa é uma palavra segolada. E como nessa unidade nós vamos aprender acerca dos verbos peyod, nós veremos que o verbo peyod normalmente terá aquele yod. Normalmente aquele yod do verbo peyod desaparecerá. Então, na verdade, esse verbo vem da raiz yadá, de ele conhece. Aquele yod desapareceu aqui na raiz do substantivo, e o que nós temos, da'at, vem daquela raiz, significa conhecimento ou habilidade. A próxima palavra é a palavra yeled. Yeled, também uma outra palavra segolada, significa menino ou jovem, e vocês já aprenderam o verbo yalad, que significa gerar ou dar à luz. Então, yeled é alguém que foi gerado, alguém que nasceu, será um menino ou um jovem, pode até ser traduzido também como criança, dependendo do contexto. A próxima palavra é a palavra ya'an. Ya'an significa por causa de. A próxima é a palavra ya'atz. Não confundam ya'atz com ya'an. Ya'an é uma conjugação. Ya'atz é um verbo. E ya'atz significa ele aconselha ou ele planeja. A próxima palavra é a palavra keves. Keves significa cordeiro ou ovelha. A próxima é a palavra migrash. Migrash, que significa pasto ou campo aberto. A próxima é a palavra machal. Machal significa ele vende ou ele entrega. Normalmente será no sentido de vender, tá bom? Machal. A próxima é a palavra mar'é. Mar'é significa visão ou aparência. E quando eu digo visão, isso pode ser, o verbo mar'é pode ser uma visão revelatória, de um deus ou um anjo, alguma coisa assim. E pode também ser a aparência física de alguém. Notem que mar'é vem da raiz verbal resh, ayin, aleph, re. Tá bom? Então, mar'é significa visão ou aparência. A próxima palavra é a palavra sagal. Sagal significa ele fecha, e isso apenas no tronco kal. E pode significar também ele entrega ou ele se rende, porém esses significados são exclusivos ao tronco piel e ao tronco rifil. Tá bom?
Então, ele entrega ou ele se rende, será no tronco piel ou no tronco rifil, e ele fecha é no tronco kal. A próxima palavra é bem parecida, só que troca aquele gimel por um tav, satal. Satal significa ele esconde. Agora notem que essas duas palavras são semelhantes, mas têm significados completamente diferentes, né? Então não confundam essas palavras uma com a outra. A próxima palavra é a palavra amud. Amud significa coluna ou pilar, ou até mesmo um poste de uma tenda. E a próxima é a palavra etzá. Mais uma vez, nós vemos um substantivo que não tem o iod da sua raiz. Por quê? Porque, na verdade, a raiz desse verbo aqui é ya'atz. Ya'atz, que significa ele aconselha ou ele planeja. Etzá, então, o substantivo, significa conselho, exortação ou plano. A próxima palavra é a palavra kaná. Kaná significa ele compra ou ele adquire. Não confundam kaná com mahal. Por quê? Porque mahal significa ele vende e kaná significa ele compra. Então notem que cada uma dessas palavras aí tem um significado um pouco diferente, né? E a última palavra que nós vamos estudar nessa aula é a palavra simcha. Simcha significa alegria, alegria ou regozijo. Vocês notarão mais uma vez que nós já aprendemos a forma verbal da palavra simcha. Samar significa ele se regozija, né, ou ele tem alegria, e o substantivo então será simcha. Bom, pessoal, é só isso que eu queria ver com vocês então. Vamos continuar e aprender então acerca dos verbos penun. Até a próxima. Shalom.